Fala, moçada, mais um bloco da disciplina de História e Geografia de Tocantins para sua aprovação. Quem vos fala mais uma vez é o professor Arion Charlon, arroba Arion Chau. Entre lá, que é falar algumas dicas, alguns macetes. Então, você que está se preparando para a Polícia Militar do Estado de Tocantins, entre lá no Instagram, sem biscoito, mas tem alguns bizus que eu sempre coloco para vocês, caso vocês percebam que é importante, que pode aproveitar alguma coisa. Então, joinha, bora lá. Sem mais delongas, nesse bloco vamos falar de mais um tópico importante na redação da programação da edital de vocês, referente à disciplina de História e Geografia de Tocantins. No último edital, para a PMTO, o termo era Conhecimentos Regionais do Estado de Tocantins. Nesse agora, a redação é um pouco diferente, porém, a maneira de explorar é muito semelhante, tá? Tanto para a história como as características geográficas do estado de Tocantins. E para esse bloco, nós trouxemos uma discussão extremamente relevante para a sua prova, falando um pouquinho sobre a economia do estado de Tocantins. Então, vem para cá, sem mais delongas, trouxe algumas questões para a gente materializar o conhecimento acerca das características dos aspectos econômicos do estado de Tocantins, sobretudo dando ênfase a essas 4 atividades: agricultura, pecuária, indústria e o turismo. Então vem para cá, moçada. Antes de mais nada, é bom lembrar, quando a gente fala em economia, de qualquer unidade federativa, até mesmo da unidade Brasil, no contexto federativo, a gente está falando em alguns setores econômicos. A economia brasileira, via de regra, ele é subdividido em 3 grandes setores. Hoje já é aceito um 4º setor, mas esse 4º setor está caminhando a passos de tartaruga. Então, em termos de participação do PIB, da riqueza, é mais comum cair na sua prova ser explorado os 3 setores que, de fato, participam da riqueza e da geração do PIB, do Produto Interno Bruto, nas unidades federativas, bem como no contexto federativo, tá bom? Do Brasilzão. Tá bem para cá. Nós temos, enquanto economia, setor primário, setor secundário e setor terciário. Agora aqui rapidinho. Quando falamos do setor primário, esse setor envolve principalmente as atividades ligadas, atenção, à agricultura, à pecuária, no caso a agropecuária, e ao extrativismo vegetal, animal e o mineral. A mineração também, moçada, entra nesse contexto do setor primário da economia do estado de Tocantins e do Brasil como um todo, tá bom? Joinha? Então nós temos as seguintes atividades: agropecuária, e o extrativismo. Sendo que esse extrativismo ele é subdividido em extrativismo animal, extrativismo vegetal e extrativismo mineral, no caso, atividade mineradora. Destacando logo o estado de Tocantins, em relação a esse setor primário, nós temos em termos de destaque. Vem para cá. Falou em agropecuária, no estado de Tocantins, podemos enfatizar principalmente a bovinocultura de corte. Então, nós temos em relação ao estado de Tocantins, vem para cá, a bovinocultura de corte, podemos citar também na agropecuária, voltado principalmente para a agricultura, algumas commodities importantes, sobretudo na balança comercial de exportação,
do estado do Tocantins, a soja, o milho, a cana-de-açúcar, etc. Show? Tranquilaço? Em termos de extrativismo, em relação ao extrativismo mineral, nós podemos citar, moçada, vem para cá, o calcário e o ouro, além de outras, claro. Essas duas sobressaem nesse contexto da mineração no estado de Tocantins. Show? No que concerne o setor secundário, esse setor secundário envolve, sobretudo, as atividades industriais. Então, nós temos indústria e construção civil. Indústria e construção civil. Show? Indústria e construção civil. Já o setor terciário, nós temos o comércio, os serviços e o turismo. O turismo faz parte do setor terciário. Comércio, serviços e o turismo. Joinha. Caminhando. Aqui nós temos o seguinte. Questão número 1. As assertivas abaixo versam sobre a economia do estado do Tocantins, do que diz respeito especificamente ao PIB. Setor primário e indústria. Então, especificamente ao PIB, setor primário e indústria, analise-as e a seguir aponte a alternativa correta. Assertiva 1 diz o seguinte: a pecuária bovina de corte é um dos elementos mais importantes da agropecuária do Tocantins. Verdade. Falei isso há pouco tempo. Pecuária bovina de corte, agropecuária do Tocantins. Um dos mais importantes. Joinha. Atividade que representa quase a totalidade das exportações do estado. Pula. Assertiva 2. A produção industrial do Tocantins é destinada em grande parte à exportação, com destaque para produtos da agroindústria e alimentícia. Gente, produção industrial no estado do Tocantins, atenção, corrija aí, tá? Ela não é destinada em grande parte para exportação. Ela é destinada para abastecimento interno. Tá? Abastecimento interno. Três. A agropecuária é responsável pela maior parte do PIB do Tocantins, destacando-se na exportação de produtos minerais como ouro e calcário. Bonitinho, né? Bonitinho, falei isso há pouco tempo para vocês. Vem para cá. Letra A. Apenas as assertivas 1 e 2 estão corretas. B. Apenas as assertivas 2 e 3 estão corretas. C. Apenas as assertivas 1 está correta. Apenas a assertiva 2 está correta ou apenas a assertiva 3 está correta. E aí, moçada? Você que está assistindo, está em casa, o que é que você marcaria? Alternativa 1 e 2, apenas 1, apenas 2, apenas 3, 1, 2 e 3, 2 e 3. Nós temos como gabarito apenas a assertiva 1, que eu já tinha mencionado para vocês. A pecuária bovina de corte é um dos elementos mais importantes da agropecuária do Tocantins. Atividade que representa quase a totalidade das exportações. Então, de fato, o estado de Tocantins, ele será muito forte, terá uma atividade muito efervescente vinculada à bovinocultura, sobretudo a carne bovina de corte, tá? A bovinocultura leiteira também será relevante, mas não tanto em termos de balança comercial de exportação, no que concerne, no que diz respeito à bovinocultura de corte, tá bom? Carne bovina.
Assertiva 2, o que está errado nela? Diz assim, ó, a produção industrial do Tocantins é destinada em grande parte à exportação. Não, eu mencionei para vocês que a produção industrial do Tocantins, boa parte dela é voltada para abastecer o mercado interno, com destaque para produtos da agroindústria e alimentícia. De fato, o setor primário é muito forte no estado do Tocantins. É um estado que depende muito do setor primário. Mesmo em termos de participação no PIB, mesmo em termos de riqueza, o setor terciário, de fato, ele é o mais robusto, assim como é no Brasil, assim como será em todas as 26 unidades federativas, mais o Distrito Federal, e não foge da regra, o estado do Tocantins, em termos de participação, não só na riqueza no PIB, mas em participação nesse PIB, de fato, o setor primário, a agropecuária, o extrativismo mineral, terá um destaque muito grande no lindo e maravilhoso estado tocantinense, tá bom? Assertiva 3, a agropecuária é responsável pela maior parte do PIB Tocantins. Não, não, não. Vamos lá, em termos objetivos, nós temos a maior participação do setor terciário, e nós temos setor primário e secundário abaixo do setor terciário, certo? E em termos de participação, aí o setor primário ele é bem superior ao setor industrial, tá bom? Então, a agropecuária é responsável pela maior parte do PIB do Tocantins, destacando-se na exportação de produtos minerais como ouro e calcário. Então, vem para cá, gente. A agropecuária, eu já falei para vocês isso, ele participa, de fato, do PIB de forma bem intensa, bem robusta, bem efervescente. Contudo, ele não será o mais responsável em termos percentuais em relação ao PIB do estado de Tocantins, e sim o setor terciário, o setor do comércio, da prestação de serviços e do turismo. Joinha? Então vem para cá. Gabarito apenas a assertiva 1. Caminha. Olha aí, questão FGV 2023. Quentinha, quentinha. FGV gosta de cobrar questões de economia, sobre unidades federativas, sobre conhecimentos regionais, municipais e estaduais, sempre fazendo um aponto com esses setores. É por isso que eu gosto sempre de frisar, porque por mais simples e trivial que pareça, muitos de vocês estão enferrujados, estão voltando a estudar agora, ou estão na pegada um pouquinho mais tempo. Contudo, às vezes deixa para estudar disciplinas básicas mais para o final, se empenhando mais nas específicas, isso é super compreensível. Dito isso, a FGV, de fato, quando cobra economia, ela faz uma relação direta daquelas atividades fortes na região com os setores econômicos, certo? Então, vem cá. FGV 2023. As indústrias que possuem maior representatividade no Tocantins são a indústria da construção civil e do mobiliário, com 37%, a indústria mecânica, a metalúrgica e a de material elétrico, com 29%, e a indústria de alimentos, com 12%. Esses segmentos correspondem a aproximadamente 80% das indústrias do Estado. Está falando só do setor secundário, setor industrial e construção civil. Em nenhum momento aí citou percentuais e dados do setor primário, da agricultura, da pecuária, do extrativismo mineral. Em nenhum momento aí citou dados do turismo, que é muito forte também, dos serviços, que é muito forte do comércio. Tá? Então, o texto apresenta características econômicas do Estado do Tocantins referentes ao setor, letra A, primário, letra B, terciário, letra C, secundário, D, quaternário e E, quinário. Primeiro que não existe nem esse setor quinário. O setor quaternário, ele de fato existe, mas o Brasil ainda está caminhando, galgando, com passos de tartaruga. A gente está falando do setor da microeletrônica, da cibernética, da robótica, da tecnologia fina. E, de fato, esse setor da tecnologia fina é um setor que o Brasil ainda precisa avançar bastante. Países centrais, como Estados Unidos da América, União Europeia e Japão, estão mais à frente, bem mais à frente nesse setor quaternário. Alemanha, tá bom? Então, e aí,
Como está falando da indústria, de fato, nós temos como gabarito a letra C, setor secundário. Questãozinha FGV padrão, daquilo que, de fato, a Fundação Getúlio Vargas gosta de cobrar, gosta de explorar em certames que ela está à frente, que ela organiza. Questão de número 3. Diz assim, moçada, ó. Nos últimos anos, o Estado do Tocantins tem buscado impulsionar seu desenvolvimento econômico por meio da educação e do investimento em ativos tecnológicos. Por acreditar no potencial transformador da educação, o governo tem priorizado a melhoria da infraestrutura educacional e a formação qualificada de professores. Além disso, o Estado tem investido em parcerias com instituições de pesquisa para estimular a inovação e o empreendedorismo entre os estudantes. Como os ativos tecnológicos podem impulsionar o desenvolvimento do Tocantins? Alternativa A. Contribuir para a modernização dos setores produtivos, aumentando a produtividade e geração de empregos qualificados. B. Não há correlação, deixa eu colocar aqui tela cheia para vocês, não há correlação entre ativos tecnológicos e desenvolvimento econômico no Tocantins. Ah, sim, gente. Não só em Tocantins, mas em qualquer unidade federativa, em qualquer lugar do planeta Terra, se tiver ativos tecnológicos, ele está muito atrelado, ou ele vai se atrelar muito em breve, a um desenvolvimento econômico e social na região, tá bom? C. Apenas por meio da atração de investimentos internacionais. Não, através também de investimentos e políticas públicas destinadas do governo federal, do governo estadual, a nível estadual, também nos municípios que fazem parte da unidade federativa, são 135 municípios, salvo engano, no estado do Tocantins, tá bom? E letra D, reduzir a competitividade de outros estados brasileiros. Não, não reduz, aumenta. Se você se desenvolve, se você moderniza seu parque industrial, se você moderniza suas atividades, aumentando assim a produtividade, você impulsiona que outros estados também caminhem de igual maneira para não perder concorrência ou para não ficar para trás, enfim. Então não reduz. E letra E, limitar o acesso a oportunidades de emprego para a população local. Não até porque o texto fala em dar oportunidades. Então, setores de educação, o texto fala assim, nos últimos anos o Estado do Tocantins tem buscado impulsionar seu desenvolvimento por meio da educação e do investimento em ativos tecnológicos. Se é por meio da educação, claro que quem recebe essa educação, esse investimento, esse fomento, esse olhar sensível e específico é a população tocantinense, tá bom? E eles, claro, ao terem essa formação, essa capacitação, eles se tornam, claro, mão de obra qualificada para o Estado, para a unidade federativa. Então, não limita o acesso a oportunidades. Na verdade, aumenta o acesso a oportunidades de emprego para a população local, população tocantinense. Então, dessa maneira, a eliminação ficou muito fácil. O nosso gabarito é a alternativa A, contribuir para a modernização dos setores produtivos, setor primário, secundário e terciário, aumento da produtividade e geração de empregos qualificados. Joinha? Questão número 4, 2024. Essa daí tá muito quentinha, tá, gente? Diz assim, ó. Analisa as seguintes afirmações sobre a economia do Tocantins. Assertiva 1. A balança comercial tocantinense apresentou saldo positivo em 2023. Os principais produtos exportados foram soja e carne. E os principais parceiros comerciais foram a China e a Espanha. Pula. O Tocantins, assertiva 2, registrou uma significativa queda no PIB no primeiro quadrimestre de 2024. Este cenário deve-se à retração em diversos setores da economia estadual, em especial do setor de serviços, profundamente impactado pela alta cotação do dólar. 3. O agronegócio é importante para a economia do Tocantins, sendo a soja, o milho e o arroz alguns dos principais cultivos do estado. Verdade. Além da cana-de-açúcar, além de frutos tropicais também, como o abacaxi. O abacaxi também é muito exportado no estado do Tocantins, tá bom, gente? Então, vem para cá. E a alternativa 4, apesar de abrigar um dos menores parques industriais do país,
A indústria possui uma participação superior a 50% no PIB. Não, jamais. Devido ao alto valor agregado dos seus produtos. Altamente tecnológico. Não, não, gente. Ora, estados como São Paulo e Rio de Janeiro têm um PIB muito maior. Minas Gerais não consegue ter essa produção industrial com alto valor agregado, com alta tecnologia, como é que o estado de Tocantins, sendo o quarto país em termos de PIB, atenção, o estado de Tocantins, em termos de produção interno bruto, só tem um PIB superior a 3 estados. 3 estados. Que estados são esses? Roraima, Amapá e o Acre. Somente. Certo? Somente esses 3. Então vem para cá. Apesar de abrigar um dos menores parques industriais do país, a indústria possui uma participação superior a 50% no PIB tocantinense, devido ao alto valor agregado dos seus produtos, altamente tecnológicos e majoritariamente voltados à exportação para a Europa e para a América do Norte. Não, não, não. Eliminei a 1. Eliminei também com os senhores e as senhoritas a 2. Foi assim, Tocantins registrou um significativo queda. Deixa eu dar passar um bisu para vocês em relação à economia Tocantins. Tocantins é um estado muito novo, muito jovem. Surge na década de 80 e tem toda a sua produção muito atrelada a partir de 90, mas de maneira muito singela, nos anos 2000, que tem um boom. Um estado novo como o Tocantins, é sabido pela comunidade brasileira e se torna sabido por vocês em termos de lógica, que o estado novo como o Tocantins, a tendência é que sempre cresça. Por quê? Porque é um estado recém-nascido, recém-criado. Ele foi desmembrado do estado de Goiás. Vocês vão ver isso na formação do estado, na regionalização do estado e, sobretudo, na história recente do estado, tá bom? Mesmo sendo recente, mas tem também uma ligação com o período colonial brasileiro, com o período imperial também, vinculado ao estado de Goiás, a região central e norte do Brasil, joinha, mas enfim. Quando se fala em economia, Tocantins, deixa eu dar um macete para vocês. Retração, dificilmente a gente vai visualizar em um estado tão jovem como o estado de Tocantins. O estado jovem, via de regra, a tendência é que firme parcerias que não tinha outrora. É que comece a traçar políticas públicas que não existia ou que estava engatinhando. Por via de regra, um estado jovem como o Tocantins, por mais que o PIB ainda seja um PIB singelo, um PIB muito baixo em comparação a outros estados que vocês podem aí pensar e imaginar, fica na frente apenas de 3 dentro das 26 unidades federativas mais do Distrito Federal, como eu já citei, Amapá, Roraima e o Acre, mas a tendência é que esse estado, por ser jovem e por firmar algumas parcerias mais recentes, continue crescendo, se desenvolvendo economicamente, socialmente falando, firmando parcerias na balança comercial de exportação para outros países, abastecendo o mercado interno também, principalmente com commodities, cana-de-açúcar, soja, milho, arroz, abacaxi, a carne bovina de corte, a bovinocultura de corte. Joinha? Então, assinar as alternativas corretas. Apenas as afirmativas 1 e 3, apenas as afirmativas 1, 2 e 4, apenas as afirmativas 2, 3 e 4, apenas as afirmativas, vem para cá, apenas as afirmativas 2 e 4 ou 1 e 4. Então aí nós temos como gabarito, alternativa A, apenas 1 e 3, como eu já tinha mencionado aqui. Tá? A 1 corretinha, bonitinha, soja e carne, parceiros comerciais a China e a Espanha. E aí nós temos também o 3, o agronegócio importando para a economia do Tocantins, sendo a soja, o milho e o arroz alguns dos principais cultivos do estado. Eliminei a 4, e a 2, o que é que está errado? O Tocantins registrou uma significativa queda. Não, olha o macete que eu dei para vocês. É um estado jovem. Dificilmente vai registrar uma queda, só se for uma recessão sem precedentes. E se for, vai repercutir muito em cenário regional, local, enfim, nacional, tá bom? E aí, bora para 5. Questão 5, 2024 também. O produto interno bruto é um indicador econômico que mede a atividade econômica e o nível de riqueza de uma região ou país. Considerando-se os últimos 5 anos, analise as alternativas e escolha a opção incorreta sobre os históricos do PIB do estado do Tocantins nos últimos 5 anos.
Essa questão que parece fácil, mas ela tem algumas relações capciosas e tem alguns detalhes que requer uma atenção. O aluno desatento, por mais conhecimento que ele tenha sobre a economia, sobre os aspectos geoeconômicos do estado do Tocantins, ele pode deixar de gabaritar uma questão como essa. Vamos lá. Pedinha incorreta. A letra A diz assim, ó. O estado do Tocantins já alcançou a segunda colocação de crescimento do PIB entre as federações. Gente, o menino emocionado pensa assim, uma menina, ó, eita, se o Tocantins só está à frente de 3 estados em termos de PIB, como é que o estado do Tocantins já alcançou a segunda colocação? Calma, está falando de crescimento. Não está falando que alcançou a segunda colocação entre os estados brasileiros. Está mostrando que, em algum recorte da sua história, em termos de crescimento, naquele recorte, 1 ano, ou 2 anos, ou 5 anos, já chegou a alcançar o segundo maior crescimento. Isso não quer dizer que ele tem o segundo maior PIB. Está longe disso. Tá? Então está corretinha, está bonitinha, tá? B. Teve um grande aumento em 10 anos. Gente, a gente está falando de um estado recém-criado. Criado em 88, consolidado em 90 e expandido nos anos 2000. Então, a gente está falando de algo muito jovem. De fato, nos últimos 10 anos, houve um grande crescimento, como eu já falei para vocês. C. O PIB per capita já foi um dos maiores entre as regiões Norte e Nordeste. Pula. D. O PIB já ocupou, no ranking nacional, o nível acima do 10º lugar. E letra E, em 2024 até abril de 24, Tocantins atingiu o 8º lugar do PIB em referência aos estados da região norte. Essa questão, ela é bem engraçada, por quê? Porque, de fato, vocês não têm a obrigação de saber quantas unidades federativas tem em cada região. Mas uma questão como essa daí, se alguém tiver um conhecimento básico, trivial, sobre as regiões brasileiras e sobre as unidades, elimina rapidamente, sem nem querer reler outras alternativas. Por quê? Ora, o Brasil tem 26 unidades federativas mais o Distrito Federal. A região Norte tem 7, o Nordeste tem 9, Centro-Oeste 3, Sudeste 4 e Sul 3. Claro que o Distrito Federal lá no estado de Goiás. Então, são 26 unidades federativas. Olha aí a alternativa E, diz assim, ó, em 2024, até abril de 24, Tocantins atingiu o 8º lugar do PIB em referência aos estados da região Norte. Isso é impossível. Se a região Norte só tem 7 unidades federativas, como é que ele atingiu o 8º lugar entre os estados da região Norte? Então, claro que ficou muito fácil eliminar essa alternativa E. Eu tinha já dito que a A estava correta, a B correta. A C, o PIB per capita já foi um dos maiores entre as regiões Norte e Nordeste. Foi sim, um estado recém-criado. Acumula muita riqueza rapidamente, mesmo uma riqueza ainda abaixo de outras unidades federativas. Mas como a população é baixa, pra você ter uma ideia, a população do estado de Tocantins bateu agora no censo de 2022 1 milhão e 400 mil habitantes. Ora, 1 milhão e 400 mil habitantes, muitas vezes, é uma população menor do que a capital da unidade federativa. A gente está falando de um estado que tem 135, 139 municípios. E aí, contando todos os municípios e a população total do estado do Tocantins, nós temos 1 milhão e 400 mil habitantes aproximadamente. Então, uma população pequena. Aí, com a produção, com as exportações de carne bovina, de ouro, calcário, soja, milho, arroz, abacaxi, enfim, tende a acumular riqueza, e a renda per capita é uma média aritmética. A gente sabe que é um estado muito desigual, como o Brasil é desigual, tá bom? O gabarito, sem sombra de dúvidas, nós temos a letra E. Show? E aí a gente finaliza esse momento de resolução de questões sobre a economia do estado do Tocantins. Vai ter um material que o suporte do CT da aprovação vai liberar para vocês, teórico, tá? Mas de qualquer maneira a gente pode reforçar essa parte teórica dos setores da economia e das principais atividades e produtos que fazem parte da balança comercial, alimentando tanto o mercado interno como também exportando para outros países, oriundos, claro, desse lindo e maravilhoso estado tocantinense. Joinha, belezinha? Então fica aqui as minhas ressalvas, bom estudo, boa preparação, fico na torcida, até o próximo bloco e que você possa, sobretudo, atingir aquilo que você almeja, tá bom? Se cuidem, um abraço, fui!